Pois é, meu amigo, cresce a especulação da desistência do Lula. Na verdade, ele acabou de declarar que nem candidato ele vai ser. Ele já deixou muito claro que nada está definido ainda. A grande dúvida que fica agora é: isso é uma estratégia política de vitimização? Isso é real ou é mentira? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que fica: isso é bom ou ruim da direita nesse ponto estratégico do andar da carruagem? A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre uma ação, uma derrota na justiça grave sobre uma figura da direita. E você vai entender que a justiça literalmente não é igual a todos. Tem muita coisa pra gente debater sobre esse assunto. Então seja muito bem-vindo. É sempre um prazer poder estar aqui com você. Ajusta o fone de ouvido, se prepara, porque a gente tem muita informação para vocês. Agora, não sei se você percebeu, logo aqui abaixo você está vendo aqui um QR Code e a descrição de um dos jornais que eu acho nitidamente muito sério, que é a Gazeta do Povo. E aí, se você parar para pensar hoje em dia, se eu te fizer uma pergunta sincera, você vai me responder. Você tem muita informação disponível para você, não tem? Mas toda essa informação é uma informação coerente? É uma informação de verdade? Porque uma coisa é um monte de manchete que você vê de alguns jornais que ficam falando qualquer coisa. Outra é um jornal que possa te formar opinião. E se eu tô falando é porque eu acredito nisso, tá? Quantas vezes eu já usei matérias aqui da Gazeta do Povo? Então eu fiz um compromisso com o pessoal da Gazeta do Povo e com outros jornais que eu falo aqui também. Só vou indicar jornais que têm qualidade. E é por isso que eu quero te indicar um que eu realmente confio, que eu gosto demais, que é a Gazeta do Povo. Eu sou assinante da Gazeta do Povo, tá? E aí, para você que acompanha a Gazeta do Povo, você sabe que ele é um jornal independente, é um excelente jornal, tem a Cristina Grêmio, tem o Nicolas, só tem gente boa lá dentro. E aí é com base na opinião da Gazeta do Povo que muitas das informações que eu passo para vocês aqui, que eu me informo. Então toda vez que tem uma promoção, eu pedi para eles me mandar essa promoção para que eu possa passar para vocês. E olha a mega promoção. R$ 1,90 por mês até a eleição. Nos 6 primeiros meses, você vai pagar só R$ 1,90 por mês. Você vai apontar aqui, ó, pro QR Code que está aqui do lado. Você vai apontar, vai acessar, ou então você acessa www.gazetadopovo.com.br/Sandro e vai acessar aí e vai ganhar esse código promocional. Você só consegue o código promocional se você acessar ou pelo QR Code ou pelo link que eu te passei, que vai estar na descrição aqui, tá? Se eu estou recomendando, é porque eu confio, eu gosto e eu acredito na Gazeta do Povo. Realmente, um excelente jornal. Eu recomendo. R$ 1,90, só R$ 1,90, até durante 6 meses aí, até as eleições. Beleza? Dito isso, vamos começar de matéria, vamos com enrolação não, né? Aprende uma coisa. A lei não é igual para todas. Até porque depende da interpretação do juiz. Mas dá uma olhada. Este aqui abraçando o Bolsonaro é o Fernando Holliday. Pensa num cara que eu tenho uma admiração. Vai ser médico. Vai salvar vidas. Essa semana, e eu sou seguidor assíduo do Fernando Holliday. Marquem ele aqui. Mandem esse vídeo para ele que ele assista esse trecho. Eu sou fã desse cara. O Fernando Holliday, ele foi procurado agora de novo pelo Flávio, pelo PL, falando: cara, a política precisa de você. Ele falou: não, agora o meu objetivo é salvar vidas. O meu sonho é ser médico, eu serei médico para salvar vidas. Cara, essa é mais uma postura que me fez respeitar ainda mais o Fernando Holliday. É como eu fui procurado pelo Partido Novo, entre outros partidos aí também. O meu objetivo é trazer informação para vocês, nada mais do que isso. Tá? E o Fernando Holliday ganhou o meu respeito. Agora, dá uma olhada. A justiça negou indenização ao Fernando Holliday por fala do Arthur Duval sobre ele. O Mamãe Falei, aquele da fala das ucranianas, lembra? Pois é. Nada mais, nada menos do que chamou ele de negro viadinho. É isso, tá? No contexto foi o seguinte. Na ocasião, o Arthur Duval, ele ironizou quando o Fernando Holliday fez a mudança de postura
E segundo o Arthur Duval, ele falou que ele fez a coisa mais humilhante do mundo. Se ajoelhou diante do Bolsonaro, pediu desculpa, Bolsonaro, eu sou o seu filho negro viadinho. Essa é a palavra utilizada. E o juiz entendeu que isso não é uma questão de ofensa racial e nem homofóbica. Não. Segundo ele, segundo o juiz, o que o Arthur Duval fez foi parafrasear uma crítica política que o próprio Fernando Holliday, durante o período em que ele foi se apresentar, durante o período que ele foi agradecer ao Bolsonaro por ter aceitado o pedido de desculpas, ele falou, olha, o Bolsonaro veio e eu achei que o Bolsonaro jamais aceitaria o pedido de desculpa. O Bolsonaro veio e me deu um grande abraço e eu, que sou um negro, meio viado, acabei sendo recepcionado. E aí o Arthur Duval pegou isso e falou, esse foi lá o negro viadinho. Pois é. Mas nesse caso, é uma crítica política. Não é uma crítica homofóbica e nem uma crítica racista. Qual a sua opinião sobre isso, tá? Se fosse o contra, para pensar o seguinte, imagina alguém da esquerda fazendo uma análise sobre essa. Agora, do ponto de vista jurídico, os argumentos do juiz são fortes, tá? Não vou ser hipócrita também, não. Vocês sabem que eu não sou. Mas o próprio juiz, ele utilizou o seguinte argumento, olha, o interesse não foi pejorar esses dois critérios. Foi fazer a crítica política. A vontade, o ânimos era a crítica política. Se não fosse o contexto político, ele jamais teria dito isso. E aí, será que cola esse argumento ou não? Agora vamos lá. Vamos falar sobre desistência do Lula. Lula pode desistir da eleição. Foi a matéria dos Pingos nos Is que foi publicada, foi veiculada ontem à noite. Não vou colocar o vídeo aqui para você, não, só o trechinho, só para você entender. O avanço de Flávio Bolsonaro nas pesquisas e o aumento da rejeição a Lula abriram, nos bastidores do PT e do governo, o debate sobre a possibilidade do petista não disputar a reeleição neste ano. Interlocutores do Planalto, que foram ouvidos pela nossa produção da Jovem Pan, confirmam que a substituição do presidente no pleito não é mais tratada como improvável, impossível. Os nomes de Camilo Santana e Fernando Haddad já são testados nesse cenário e são bem aceitos pela legenda para uma eventual substituição mais imediata. Chamar os nossos comentaristas, vamos começar essa rodada com Luiz Felipe Dávila. Dávila já está a postos, vai trazer... Pois é, pessoal, vai ser um pouco longa a explanação deles, mas eu só queria que você chegasse até esse ponto aqui. Não é mais uma especulação, uma mera especulação, é algo tratado já como real. Agora, o que chamou a atenção foi a declaração que o Lula deu agora à tarde, durante uma entrevista. Ele falou o seguinte para o ICL Notícias: olha, eu não decidi se eu vou ser candidato ainda, diz Lula. Apesar de ter colocado a candidatura em dúvida, o presidente disse que todo mundo sabe que dificilmente deixará de disputar a reeleição e disse o político com mais experiência nesse país. Ou seja, apesar de tudo, ele diz que ele pode concorrer, mas que isso ainda não é um martelo batido. Dá uma olhada nesse trecho. Eu falo que eu não decidi que vou ser candidato ainda, mas certamente vai ter uma convenção no mês de junho e eu, para decidir ser candidato, eu vou ter que apresentar um programa. Eu vou ter que apresentar uma coisa nova para esse país. Alguma coisa para que a gente não fique só... Fica o mandato, acaba com a fome, sai, aí volta, a fome está de volta outra vez. Aí fica outro... Sabe? Pelo amor de Deus, é patético demais um discurso desse, né? O cara teve 20 anos... à frente de um país. 20 anos conduzindo o país, mas aí tem que apresentar algo diferente agora. Agora, você precisa entender o seguinte, esse discurso não é um mero discurso solto, ao relento. Não. Tem estratégia. Especialistas da revista Veja veem um recado do Lula na fala sobre não estar decidido a concorrer à eleição. A informação que a Veja traz, e prestem muita atenção, cuidado com o detalhe, é a seguinte. Dizem que o Lula simplesmente é incomodado com a falta de proatividade do partido. Tá achando um bando de gente morno, fraco, não tem
competência, a direita está tomando conta do cenário político todinho. E aí o Lula tá mandando esse recado, que é o seguinte, olha, vocês sabem que sem mim, acabou, vocês já perderam. Ninguém tem o potencial de conseguir os votos. Porém, se vocês não vestirem a camisa, eu pulo fora do barco. E vocês que se danem. Eu já tô rico, já tô bem. Pois é. A grande questão que fica é, o recado foi dado pelo Lula. Agora, o ponto é, qual é o melhor cenário para nós da direita? Será que o Lula concorrer é um bom cenário ou o Lula desistir é um cenário melhor? E cá entre nós, essa resposta é de difícil interpretação. Porque o Lula, ele está definhando cada vez mais, mas ele ainda é a única liderança esquerda. Ainda há o sonho iludido de que um dia as coisas serão melhores. Ficaram melhores para o Lula, não tenho dúvida disso. E os ataques do Lula ao Flávio Bolsonaro nem vão resolver. Quem já está com o Flávio já odeia o Lula. O Lula não vai conseguir converter um voto sequer. O Lula travou ali, bateu na placa. Agora, votos que lá atrás foram do Lula, esses eles convertem. O Lula, inclusive, fez ataques ao Flávio Bolsonaro e ao Caiado ao mesmo tempo. E aí o bom da história é que todo mundo tem que tomar vergonha na cara e ter um alvo só. Só o Lula. Agora você imagina a quantidade de batida que o Lula terá em 2026. Vai ser muita gente, né, sovando o pão velho aí. Sim. Industrializar o Brasil. O Flávio Bolsonaro quer dar para os Estados Unidos o material bruto, é isso que ele declarou na semana passada. Ele quer vender para os Estados Unidos, sabe, uma coisa que é tão importante para o Brasil. É como se eu pegasse o petróleo e falasse, o petróleo não precisa ser meu, o petróleo vai ser dos Estados Unidos. É uma vergonha, inclusive, o que o Caiado fez em Goiás. O Caiado fez um acordo com empresas americanas, fazendo concessão de coisa que ele não pode fazer porque é da União. Então, se a gente... Pois é, cara, eu vou ser cancelado por vocês aqui agora. Mas Goiás está se tornando um dos melhores estados do Brasil para se viver. Não é o melhor, mas está num nível de evolução que, cara, eu votaria no Caiado sem problema algum. Não voto. Eu sei que ele não tem condição de chegar no segundo turno, não, tá? Mas que o Caiado pergunta para um goiano a sensação de segurança, a questão econômica, visita Goiânia, visita Caldas Novas, você vai ver a diferença. Então, cá entre nós, porque o Lula já prometeu e entregou até agora, tem discurso nenhum para ninguém, não. Essa é que é a verdade, tá? Agora, que ele se entregou aqui, ele se entregou. Olha o que ele falou aqui. O Lula disse, e aí eu quero que você pegue isso para sua vida como uma confissão, se alguém ficou rico durante o mandato, é porque fez outras coisas. Eu concordo. Como eu sou mal, né? Tem acho que era do Zorra Total, que tinha um cara que se vestia de mulher lá e ele falava, ai, como eu sou bandida. Pois é, como eu sou bandido, eu tô fazendo você concordar com o Lula. Se o sujeito ficou rico durante o mandato, é porque tem coisa errada, não é? Então escuta. Salário de deputado, salário de governador, salário de presidente da República não permite que ninguém seja rico. Não permite que ninguém seja rico. Se alguém ficou rico durante o mandato, é porque teve outras coisas para ficar rico. Perfeito. Sabe, essa é a pura verdade. Quem está falando é um cidadão que ganha R$46 mil por mês. Pago 27% de imposto de renda. Pago 4% para o meu partido. O resto é para me sustentar. Sabe? É isso. Todinho. Alguém ficou com dozinha do Lula? Porque ele é tão pobre que o patrimônio dele declarado. Entenda que patrimônio declarado nunca é o patrimônio verdadeiro. E você vai entender o porquê. E eu vou te provar isso aqui. Mas o Lula declarou um patrimônio de 7,4 milhões. Menos do que nas últimas eleições, que ele declarou mais de 10 milhões. Então, o Lula não é pobre, é milionário. Então, se ele disse que alguém ficou rico dentro da política, e é porque fez alguma coisa errada, pois é, isso aqui pra mim é uma confissão. Ele não ficou rico, ele ficou milionário. Um patrimônio de 7,4 milhões declarado. Presta atenção de novo. Declarado. Não é o real, é muito maior. Lula
Diz que tá frustrado por ser pobre. Tadinho, alguém vai chorar de dó do Lula? Cambade sem vergonha. Agora vocês vão escutar o seguinte. Matéria da Globo. Pesquisa lá, patrimônio do Lula. Declarado nas eleições. O Lula diz que tem um apartamento de 19 mil reais. Responda para mim, meu pequeno gafanhoto. Nem na comunidade mais simples da sua cidade existe um apartamento de 19 mil reais. Algo de errado não tá certo nessa história. Ele disse que tem um outro apartamento de 94 mil reais. Aqui em Caldas Novas você consegue comprar apartamento de 94 mil reais em alguns setores aí. Mas isso é raridade. E vindo do Lula, duvido que custa 94. Agora tem um outro que custa 19. Me fala onde que tem que eu quero ir lá buscar uns 10 de uma vez. 10 apartamentos. 190 mil, eu compro 10 apartamentos. Isso não existe. Terreno de 130 mil? Tem. Duvido que seja o caso do Lula. Terreno de 265? Tem também. Aí pode ser. Tem um terreno. Ó, presta atenção. Quanto que é o salário mínimo hoje? 1.800 e pouco? Beleza. O Lula tem um terreno no valor de 2.700 reais. Será que o MST já foi lá visitar? 2.700 reais um terreno. Construção? Ele tem uma construção. Igual o Tripex, companheiro. De 246 mil. Hoje você não compra casa nenhuma de 246 mil, vamos ser sinceros. Automóveis, né? O Lula tem 2 automóveis. Um veículo automotor terrestre, caminhão, automóvel, moto, de 48 mil reais. Sei, né? Não, isso eu acredito, tá? Isso eu acredito, porque deve estar no nome dele e tudo, mas ele anda de carros de luxo, né? Deve ter uma BMW igual a minha, R$500 mil, blindada. Nós que pagamos. A minha eu tenho que pagar e pago caro o IPVA. Veículo automotor terrestre. Caminhão, automóvel. Mais 85 mil reais. Plausível. Participação em empresa. 49 mil reais. Plausível também. Empresa de quem? Conta pra nós. Créditos em empréstimos. Crédito decorrente de empréstimo, 200 mil reais. Um outro crédito de 50 mil reais. Investimentos. Ele tem uma poupança altíssima, de 2 centavos. Outra caderneta de 4.700, um VGBL, que é Vida Gerador de Benefício Livre, que é previdência privada. 5.570.000. Pobrinho, menino. Aplicação de renda fixa. Lá, em 2022, quando ele declarou, ele tinha 185 mil em dinheiro, espécie. Um fundo de curto prazo, 1.200, e outras aplicações de 333 reais. Você acha mesmo que o patrimônio dele é só esse? Aí tem depósito bancário, 18, 2.100, outro de R$1, e outros bens aqui, mais 400 mil reais de bens aqui. Você acha mesmo que parou por aí? Mas nem brincando. Então, meu amigo, se o Lula disse, você, e quem ficou rico, estando na política, é porque fez outras coisas, pede para ele responder pra gente quem ficou milionário na política. E as coisas fez, né? Você quer saber? Então a gente saiba. Dá uma olhada nessa matéria que foi publicada pelo Pleno Time hoje. Pleno Time, o envolvimento do Lulinha ficou comprovado e eles confessaram, é o que disse o senador Isalci Lucas. Dá uma olhada. No caso dos descontos associativos, nós não conseguimos trazer o Lulinha. Mas o Lulinha, na realidade, ficou já comprovado. Eles mesmos confessaram de que esteve na Espanha com o Careca. Quem pagou as contas foi o Careca. Mas a gente não conseguiu trazer a Roberta. Foi onde os recursos eram repassados para o Lulinha, 300 mil por mês. Nós não conseguimos trazer o Edson, que era o sócio do Careca, que denunciou tudo isso na Polícia Federal, mostrando como é que era o modus operandi, não é? Como é que qual os valores que eram repassados aí por Lulinha. Ok. Esse aqui é um que eu posso dizer para vocês. Como é que é? O pessoal fala que ele limpava excremento de elefante e ficou rico. Pelo menos não foi na política, né? Ainda bem que não tem nada a ver com a política. Vamos lá, vamos falar agora de questão internacional. Eu qualquer dia ainda vou ser preso por causa desses vídeos que eu faço. Vocês sabem disso. Ó, pelo menos vocês vão levar comida lá na cadeia pra mim, tá bom? Ó, essa é a lista de 10 pedidos que fez parar a guerra entre o Irã e os Estados Unidos. Não tá parando, escuta o que eu tô falando, isso é bravato, o Irã não vai parar.
O Irã não vai parar. O Irã está disposto a matar gente do seu povo para mostrar, para colocar a imagem de genocida no Trump. Né? Vocês viram que eles mandaram o povo ir lá e abraçar as usinas lá para o Trump não atacar. Agora, olha a lista de 10 pedidos que o Irã fez. Se o Trump aceitar isso aqui, pô, que vergonha. Plano apresentado por Teherã, tem Estreito de Hormuz, a grande pérola, mas há várias exigências. Isso aqui é do CNN Portugal, por isso que vocês estão vendo aqui Teherão e não Teherã, e Irão e não Irã, tá? Garantia de que o Irã não será novamente atacado. Ou seja, primeira exigência, o Irã não pode ser atacado. Justo. Isso é um acordo de paz? Justo. Fim permanente da guerra, não apenas um cessar-fogo. Se é um acordo de paz, justo. Fim dos ataques israelistas no Líbano. Envolve um terceiro. Se Israel aceitar, justo. Levantamento de todas as sanções dos Estados Unidos contra o Irã. Peraí. Aqui já entra um pequeno detalhe, né? Porque as sanções vêm da produção de armas nucleares e do massacre ao seu povo. Já começou a mudar o roteiro. 5. Fim de todos os combates regionais contra aliados iranianos, inclusive Hezbollah, inclusive grupos terroristas. Não é razoável. O Irã reabrirá o Estreito de Hormuz. É isso aí que todo mundo quer. Justo. O Irã imporá uma taxa de $2 milhões por navio em trânsito em Hormuz. Então quer dizer que depois de tudo, a vantagem é do Irã e o Trump vai aceitar isso? Para. O Irã dividiria essas taxas com Omã. O Irã estabelecerá regras para passagem segura por Hormuz. Que acordo ruim é esse? O Irã utilizará as taxas de Hormuz para reconstrução, em vez de reparações. Então, em vez do Trump ir lá e fazer a reparação dos ataques, o Trump tem que deixar o Irã tomar conta e cobrar sobre o Estreito de Hormuz. Tá bom. Vamos lá. Continuidade. Bora. Vamos falar desse cara aqui. Eu quero conhecer esse cara. Eu quero ir lá em Goiânia visitar esse cara aqui. O dono do frigorífico Goiás é multado por R$500 mil por colocar placa em estabelecimento dizendo que petistas não são bem-vindos. Faz o seguinte, que tal, principalmente em Goiás, tá? Que tal um petista colocar uma placa? Não, eu estou incentivando, por favor, faça isso. Coloque, você que tem um restaurante, um frigorífico ou um escritório, que seja, coloca uma placa dizendo o seguinte, olha, petista não é bem-vindo aqui. Não, inverte. O petista vai colocar uma placa escrita, bolsonarista não é bem-vindo aqui. Pode colocar, vai por mim. Uma que você não vai ter multa, não vai ter nada. Ninguém vai fazer nada com você. Mas você não vai vender. Vai se lascar. Então, o cara, quando ele assume que ele tá falando, olha, eu não quero vender para esse público, para esse grupo, ele tá assumindo um risco do negócio de perder vendas. Daqui a pouco, essa turma vai estar falando em petistofobia, vai impor criminalmente uma ação contra ele de petistofobia. Para. Cara, sinceramente, é cada tipo de coisa. É questão política. Se o cara monta uma empresa e fala, não, eu não quero vender para esse determinado público. Como assim? Não é obrigado a vender, não? Ele é obrigado a vender para esse público? É da liberdade dele, a escolha de para quem ele quer vender. Quem vai perder o cliente é ele. E aí o outro, o vizinho, vai falar, pô, esse cara tá perdendo, vindo pra caramba pra petista. Eu vendo pra bolsonarista e pra petista. Eu não tenho preconceito, não. E vai vender mais. Ou não. Estratégia de marketing é de cada um. Então, assim, o Estado interfere demais. Vamos lá, vamos falar do Banco Master aqui também. Banco Master. Mendonça deixa claro que não está envolvido e manda indireta para colegas do STF. Meu amigo, Mendonça tá ainda, hein? Foi um discurso bastante forte. Os ministros não fazem grandes declarações, né? Eles são bastante discretos, mas o ministro André Mendonça agora teve essa oportunidade de fazer um discurso num lugar importante ali e jogou pra galera, né?
quis dizer ali, ó, eu não estou envolvido com essa coisa toda do Banco Master. Ele não disse essas palavras todas, mas deixou bastante claro sobre o quanto ministro não pode defender amigo, ministro tem que ser imparcial. E o Vinícius trouxe, né, essas lembranças sobre alguns desses ministros que são colegas ali do André Mendonça, como o Alexandre de Moraes, que tem ali uma suposta ligação, né, através da esposa dele, que teve um contrato de 130 milhões de reais com o Banco Master. A Folha de São Paulo deu, também na semana passada, uma apuração importante do painel de que o ministro Alexandre de Moraes pegou o avião ali da empresa do Daniel Avorcaro algumas vezes, o jatinho, né, executivo. E também, claro, Dias Toffoli, que chegou a ser relator por bastante tempo do caso do Banco Master lá no STF, era sócio do resort Taiaiá, junto com os irmãos, e esse resort vendeu uma parte ali dos fundos para o Fabiano Zettel, cunhado do Daniel Avorcaro e parte da organização criminosa, de acordo com a investigação da Polícia Federal, né? Pois é, né? Estão atolados até o pescoço. Vamos lá, você é cristão? Imagina esta cena aqui, está um jornalista, adivinha de qual Globo, tá? Dizendo o que? Algo sobre aquele livro que você baseia grande parte dos seus princípios cristãos, a Bíblia. Olha o que ele falou sobre a Bíblia. Agora imagina esse cara falando, sei lá, do que? Da Cabala, de um livro de uma outra religião, do budismo, sei lá. Imagina o inverso. O que ele poderia acontecer? Ah, mas a Bíblia é o cacete, tá livrinho idiota. A religião é um demônio que, infelizmente, está no meio social. A religião é demoníaca. Tá aqui, ó, o Cláudio. Mas Deus não fez homem para... Não fez o homem para a mulher e vice-versa? Ou a Bíblia está errada? A Bíblia está errada. A Bíblia é uma bosta, se você quiser saber. Sabe? Ali tem um monte de criação, cada um colocou uma coisinha a mais, tal. Agora, se as pessoas são felizes, o Luca é feliz como ele é, eu sou feliz como eu sou, você é feliz, o que as pessoas têm a ver com isso? Tá fazendo algum mal para você? Ah, mas Deus... Eu não aceito. Deus o cacete, cidadão. Que Deus? Deus está... Oh, Deus, seja feliz. É isso que Deus Madalena, quer que mas assim, vamos também tomar cuidado para não praticar intolerância religiosa. Não. Mas a religião é demoníaca. Eu acho, a religião é demoníaca. Nem todas. A religião é demoníaca. Eu acho que as pessoas... A religião é demoníaca. As pessoas... Tinha que ser banida. Você não matar o outro, Deus é respeitar o outro, não roubar, e acabou. É isso aí que você fez ser feliz, como eu perguntei pra Gabi. Você é feliz, Luquinha? O que as pessoas têm a ver com isso? Ah, mas a Bíblia é o cacete, tá livrinho idiota. Um livrinho idiota. É isso aí, vai lá. Eu não diria isso, mas... Livrinho idiota. Eu li muito, vai. Tudo besteira isso aí. Tudo palhaçada. Tudo idiotice. Tudo idiotice. Pois é, por muito menos, eu vi influenciador ser caçado, por muito menos, eu vi muita perseguição. Pois é, por muito menos. Vamos lá, pessoal, tinha uma matéria que eu tinha separado aqui, deixa eu ver se eu acho ela. Ah, aqui, ó, deixa eu ver, esta aqui, tá? Do Caio Junqueira. A janela refletiu a janela partidária, tá, pessoal? Que é a mudança de deputados. Janela partidária refletiu a força da direita brasileira. É a CNN, hein? O Lula vai desistir. Então, Caio Junqueira, para cumprir minha promessa aqui, queria começar contigo também a sua avaliação dessas mexidas no Senado. Claro que a que mais foi falada num primeiro momento foi Sérgio Moro indo para o PL, pelo impacto que teve inclusive na corrida presidencial, mas também tem essa migração de Rodrigo Pacheco para o PSB, se preparando muito provavelmente para uma candidatura dando palanque ao presidente Lula. Vamos lá, Yuri. Boa noite, Jussara, meus amigos, Juliana, Pedro. Prazer estar aqui com vocês. Bom, eu vou fazer uma leitura ampla, sem especificar muito, assim, tanto Senado quanto Câmara, nem fulanizando ali nos personagens. Na minha leitura, tudo que a gente viu acontecer nesses 30 dias de janela partidário reflete
uma força política hoje no Brasil que já vem de alguns anos também no centro, na centro-direita e na direita brasileira, né? A gente vê que o tamanho dos partidos de esquerda, eles acabam, enquanto bloco, ficando muito parecidos, mais ou menos 1/3 do Congresso Nacional é ocupado pela esquerda e o resto, centro, centrão, direita brasileira ali. Então acho que reflete muito um sentimento até do eleitorado brasileiro, que é majoritariamente de centro-direita, e as eleições costumam apontar isso, as eleições majoritárias e as eleições municipais, as proporcionais e as municipais, né? Quando a gente compara com o quadro das eleições de 24, as municipais, as eleições de 2020, a gente vê uma guinada do Brasil à direita, evidente. Ou seja, já era para a esquerda. Já era para a esquerda. Pessoal, recado rápido, tá? Você quer informação de qualidade? Tá aqui, ó. Gazeta do Povo. Aponta para o QR Code aqui, acessa, realmente vale a pena. Eu recomendo muito Gazeta do Povo, tá bom? Só R$ 1,90 por mês durante 6 meses. É simbólico, pessoal. Simbólico. Bom, dito isso, muito obrigado pela confiança, pela credibilidade e vejo vocês no próximo editorial.